Então, servir a Deus é a coisa mesmo fantástica e maravilhosa. Não é só porque é o mandamento de Jesus, mas porque quem tem Jesus no coração sente amor por Deus, amor pelo próximo e, portanto, fica fácil ajudar Deus. Todo pai, toda mãe ama, exceto algum maluco, ama os seus filhos. Então não lhe custa nada dar o seu melhor. Não custa nada à mãe, ao pai já custa. Acordar à meia da noite, o bebê a chorar. Porque amamos os nossos filhos. Assim é Deus para conosco. E assim somos nós para com Deus. Deus é a pessoa mais maravilhosa que existe. Então, quando amamos a Deus, fica fácil servir a Ele. Fica fácil dar isto ou aquilo porque amamos a Ele. E então acontece outra coisa. Deus também nos ajuda melhor, nos protege. É uma coisa fantástica. Hoje eu quero ensinar com base nesse livro, O Poder do Alto. E vou começar por ler aqui um bocadinho. Já li uma vez, mas vou ler outra vez a introdução, onde diz assim: a igreja primitiva começou com o poder do alto. Então havia muitos milagres, muitas maravilhas, mas com o andar do tempo, a manifestação sobrenatural de Deus foi diminuindo e hoje muitas igrejas apenas falam, dão ênfase ao intelecto, às doutrinas, ao raciocínio. Bem, tudo isso é importante, mas não podemos nunca esquecer o poder de Deus. Porque senão as pessoas, quando estão desesperadas, ouvem dizer que ali que acontece isto, aquilo, aquilo outro, e depois vai saber, né? E os bruxas, sim, eles operam com o poder do diabo e algumas coisas acontecem. Acontecem, pois. Só que o diabo depois faz-te pagar caro. E onde o diabo está, a vida da pessoa fica desgraçada. Mas será que Deus não tem também sobrenatural? Claro que tem. Então, temos que saber acerca disso. Como é que o poder do alto... O que é o poder do alto? É só para falar um bocadinho do capítulo 2. É um poder que só Deus tem e dá a quem Ele quer, que é nós, que somos filhos de Deus, que entregamos a vida a Jesus. E dá-nos esse poder para quê? Para eu ficar um ricalhaço, para eu fazer isto e aquilo. Não. É o poder do alto, sim, para eu vencer na minha vida pessoal, mas acima de tudo também para eu ajudar o próximo. Deus me dá o poder, não é? Para eu ajudar Deus a salvar pessoas, orando por elas para que elas sejam curadas, e etc, etc. É para isso que é o poder do alto. Serve para ajudar o próximo. E o próprio Jesus disse que, na verdade, vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maiores, porque ele ia para o céu e enviaria o Espírito Santo. Esse poder vem de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ele fica filho de Deus e já obtém um bocado desse Espírito de Deus. Sai o Espírito errado, que está contaminado com o vírus, que é o pecado, e vem o Espírito de Deus. E, todavia, é quando nós somos batizados no Espírito Santo que recebemos uma quantidade muito maior, que é fantástico. Ora, Jesus disse, por exemplo, em Marcos 16, não foi? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, e as sinais seguirão aos que crerem. Quem crer e for batizado será salvo, etc, etc. E os discípulos foram. E, portanto, a gente vê aí, noutras partes, que todos temos a chamada de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, não é só fazer convertidos, por isso é muito importante o que vocês, amados irmãos, estão a fazer, que é levar os seus orgulhos familiares, acompanhar ao batismo, telefonar, orar para as pessoas, enfim, tudo isso. Mas, quando Jesus depois foi à cruz para pagar o preço da nossa salvação, depois foi ao inferno, lutou contra o diabo e venceu, e depois ressuscitou. E quando ele ressuscitou, abriram-se campas nos cemitérios e os mortos ressuscitavam. Eram pessoas que há muito tempo já acreditavam que o Messias havia de vir, e quando ele veio, estavam lá enclausuradas, lá num lugar do inferno, e Jesus abriu as portas e os libertou. Imagina o susto, hein? Você está muito bem, e de repente aparece um tio que morreu há não sei quantos anos. Então passa ali pelo cemitério, os mortos saem a correr. Olha, o assunto é muito sobrenatural. Bem,
Mas depois Jesus andou mais 40 dias aqui e quando finalmente ele disse, eu vou-me embora, vou para o céu. Vou para o céu porque quem vai fazer o trabalho são vocês e é melhor que seja assim. Bem, e então, aqui em Atos, capítulo 1, ele estava a dizer isso, ide pregar o Evangelho, mas não saiam enquanto não fordes batizados no Espírito Santo, revestidos com o poder do alto. Porque diz assim, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Ou seja, Jesus tinha dito, vocês têm que ir, não é? Pregar o Evangelho a toda a criatura, ir por todo o mundo, mas não saiam para ir fazer isso enquanto não fosseis batizados no Espírito Santo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vocês sereis batizados com o Espírito Santo. Então, eles estavam à espera. Ficaram à espera. E naquela altura eram 120, estavam lá numa casa e estavam à espera. Que então o Espírito Santo, que é a terceira pessoa de Deus, chegasse à terra. E isso aconteceu num dia que para os judeus é um dia muito importante, que é o dia de Pentecostes. E então, desse dia, que está escrito no capítulo 2, o Espírito de Deus, de facto, chegou à terra e entrou na casa onde eles estavam. Como é que a gente sabe que ele entrou nessa casa? Porque se viram sinais e maravilhas. O sobrenatural de Deus. Eu passo a ler, diz assim, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. A primeira vez que eu vi isso acontecer, eu era um novo convertido. Então, eu estava lá em casa do meu pastor, e era eu e mais um grupo de pessoas, estávamos a orar. Não sei se era grupo familiar, não me lembro. E era inverno, lá em Joanesburgo faz um frio muito grande, e claro, todas as janelas fechadas, todas as portas fechadas, e o aquecedorzinho, muito bem. E de repente, estávamos todos assim a orar ou assim, houve-se um som assim, parecia um remoinho, um vento que fazia barulho, e as janelas e as cortinas todas a abanar. E o pastor, que estava a dirigir a reunião, foi ver, será que uma janela se abriu, uma porta? Não, estava tudo fechado. Então, o que é que aconteceu? Foi o Espírito de Deus que entrou na sala. E depois já vi isso acontecer várias vezes. Mas não aconteceu só isso. Diz que depois foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quando nós vemos pinturas do Miguel Ângelo, ele pintou aquilo que se chama os santos, que eram crentes, que tinham uma língua de fogo em cima da cabeça. Porquê é que ele pintou isso? Porque era isso que eles viram. Quem são os santos? São as pessoas que foram lavadas dos seus pecados pelo sangue purificador de Jesus. Os santos não é coisas de pau ou de madeira ou de sei o quê, é pessoas de carne e osso. Porque o apóstolo Paulo diz isso, você pode ler isso em Coríntios, diz que aos santos, como é que é? Carta aos santificados, como é que é? Aos Coríntios, cá a ver. Coríntios, está tudo a olhar para mim, ninguém me ajuda. Diz aqui assim, a Paulo, apóstolo Jesus Cristo, e o irmão tal, a Igreja de Deus está em Coríntios, a todos os santos que estão em toda a Caia. Ok, isto é a segunda de Coríntios. A primeira de Coríntios, vamos lá ver o que é que diz. Diz, Paulo, apóstolo Jesus, a Igreja de Deus está em Corinto, que é ao lado de Atenas, já lá fomos, aos santificados em Cristo Jesus, quer dizer, santificados quer dizer que foram lavados os seus pecados pelo sangue de Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados de santos. Olha que engraçados. Santos não é o que anda-se para aí a dizer, é o que Deus diz que é. Por isso a gente até canta uma música. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou um santo porque Deus diz que eu sou um santo. Santo não é uma pessoa perfeita.
Ninguém é perfeito, só um que é perfeito. Santo é aquele que foi lavado dos seus pecados. E só Deus pode santificar, mas ninguém, não é aqui o Joaquim, o Manel, nem seja quem for, nem papas, não. Só Deus é que pode fazer isso. Os santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus. Portanto, então, diz que foram vistas línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Então, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Já vamos ver o que é que isso fala em línguas. Ou seja, nesse dia aconteceu o fenómeno que eles estavam com línguas por cima da cabeça e o Miguel Ângelo, né? Pintou essas coisas. Outras vezes também pintou como com uma nuvem pequenina por cima da cabeça da pessoa. Deus também faz isso. E, enfim, há muitas coisas que Deus faz que são engraçadas. Uma vez, uma pessoa entrou, era a primeira vez, entrou na igreja e viu-me, a mim, cheio de fogo. Então, começou a dizer, temos de chamar os bombeiros. Como ninguém chamava os bombeiros, porque só ele é que via o fogo. Ele estava a ver uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Nesse dia, também aconteceu uma coisa que é o senhor era marreco, portanto, tinha uma corcunda grande nas costas, e atrás, ele estava sentado, e a pessoa que estava atrás, de repente, estávamos a louvar a Deus, a cantar hinos de louvor a Deus, e a pessoa viu, aquela corcunda desapareceu, e o homem ainda agradeceu mais a Deus. Então, Deus é um Deus sobrenatural, Deus é um Deus de maravilhas, e portanto, nós, crentes, temos que acreditar nesse Deus, temos que pôr fé até nesses sinais e maravilhas, está a ver? Estes testemunhos contam-me dessas coisas muito importantes. Bem, voltemos aqui a Atos. Então, quando o Espírito Santo entrou, ouviu-se um som, línguas de fogo na cabeça das pessoas, e eles começaram a falar daquilo que se chama falar em línguas, ou orar em línguas, ou orar no Espírito. Ora, lá em Jerusalém estava a habitar judeus de todas as nações que estavam debaixo do céu. Correndo aquela voz, aquilo deu um suruburu qualquer, eles estavam a falar mais alto, ou não sei, e a cantar, e alegres, e o pessoal veio ver o que é que se passava. Quando o pessoal, que não era crente, veio ver o que é que se passava, ficaram maravilhados e pasmados, dizendo assim, o quê? Então, mas estes são galileus e estão a falar a minha língua? Ou seja, o povo que veio diz aqui que vieram, eram medos, eram partos, elamitas, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, que hoje é lá na Turquia, da Ásia, da Frígia, do Egito, da Líbia, etc. Todos eles estavam maravilhados porque os crentes, os irmãos que foram batizados no Espírito Santo, estavam a falar as línguas deles. Um falava em egípcio, outro falava a língua da Capadócia, outro falava a língua da Mesopotâmia. E eu disse, uau, como é que eles estão a falar a minha língua que eles não sabem falar a minha língua? Então, foi um fenómeno, não é? Como é que esta gente está a falar a minha língua se eles não sabem falar? E depois, outros começaram a dizer, não, eles são bêbados. Porquê? Porque a certa altura, o Espírito Santo que os fez falar essas línguas, fez com que eles ficassem como que bêbados, cambaleavam no poder do Espírito. Estavam mesmo bêbados. Isso então na nossa igreja já vimos montes de vezes acontecer. A pessoa fica bêbada, põe-se a rir, ou põe-se a dançar, põe-se a fazer coisas engraçadíssimas. Parece mesmo bêbado. E como aquelas pessoas estavam ali, diziam, olha, aquele está bêbado. E olha, outro bêbado. E alguém dizia, não, então, às 9 da manhã, o que é? Ele já bebeu, pá, que coisa muito estranha. Tudo isso eram sinais do Espírito Santo ter entrado naquela casa e cheio os crentes com a sua presença. Então, isto é chamado o batismo no Espírito Santo. Quando uma pessoa é crente, ele pode ser batizado no Espírito Santo. E eu aconselho você a ir à igreja Maná, se ainda não é batizado no Espírito Santo,
e pede ao pastor, eu quero ser batizado do Espírito Santo. Ele vai orar consigo e depois ele impõe as mãos e você depois começa a falar em línguas. Mas eu vou falar o quê? Eu também não sei. Bem, então, o que é isto de falar em línguas? E para que é que serve? Eu tenho este livro, que é o Poder do Alto, e aqui, no capítulo mais cá para baixo, diz aqui, capítulo 8, o que é falar em línguas? Falar em línguas é nós falarmos numa língua que não é nossa. Que pode ser uma língua do céu, que aqui na terra ninguém conhece essa língua. Pode ser uma língua que se fala no céu, ou até ser uma língua que só Deus é que conhece. E pode ser uma língua da terra, mas que você não conhece, mas que alguém conhece. E quem é que escolhe as línguas? É o Espírito Santo. Por isso é que diz aqui que eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito concedia. Então, quem escolhe quem é que fala línguas é Deus, o Espírito Santo. Eu lembro que quando eu fui batizado do Espírito Santo, depois fui para casa, fui para a minha sala, ao escritório, o que é, comecei a falar em línguas. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que ao princípio até assustei. Eu estava a falar numa língua e de repente, passado 1 ou 2 ou 3 ou 4 minutos, mudou a língua. Depois, tornou a mudar para outra língua. E falei de sei quantas línguas, primeiro uma, depois outra. E depois, a certa altura, comecei a orar muito rápido. Parecia uma metralhadora. E depois, a certa altura, falei uma língua que era com assobios e estalidos. Aí eu pensei, é do diabo. Pronto, como é que o diabo entrou em minha casa? Depois falei com o meu pastor, estava muito abatido, como é que foi, o que aconteceu. Então você não conhece essa língua? Não, nunca vi. Isso é uma língua que é lá da Namíbia. Eles falam os estalidos e hoje conhece essa língua, que temos lá a igreja, já vi. Então, Deus é que escolhe as línguas. É engraçado. Bem, e como é Deus que escolhe as línguas, Ele pode nos pôr a orar na língua que Ele escolhe, mas também pode pôr-nos a cantar, portanto, a orar rápido, lento, e às vezes acontece que a gente fica com vontade de rir, outras vezes com vontade de chorar. Uma vez, estávamos no início da nossa igreja, e até foi um pastor, meu amigo, que me pediu ajuda. Você e tal, as pessoas gostam muito de si, e então venha cá dar a reunião de sexta-feira da minha igreja. E eu fui, então eu ensinei a palavra de Deus. Então, as pessoas sabiam que eu ia orar e tinham já, nessa altura, Deus usava-se de mim, né, para curar as pessoas, e as pessoas estavam abismadas, então cada vez vinham mais pessoas. E um dia, uma senhora bem vestida e tal, estava-me a pedir oração por um assunto gravíssimo. Então, ela também era batizada do Espírito Santo e disse, então vamos orar em línguas, antes de orar, e ela começa a orar em línguas, começa às gargalhadas. E ela parou e disse, desculpe, eu não estou a gozar o Senhor nem nada, eu não sei o que é que me deu. E eu sabia. Ok, vamos lá outra vez. Começa a orar em línguas, nem passou 1 minuto, meio minuto, e ela, começa-se a rir, às gargalhadas, desculpa lá, não sei. E depois eu expliquei, não. Quando de repente estamos a orar por um assunto, e dá-nos vontade de rir, e vem uma alegria dessas, é porque o Espírito Santo está a dizer, já está resolvido. Mas se por acaso a gente está a orar e parece que estamos a chorar, ou estamos mesmo a chorar e parece que a coisa está difícil, então é porque há guerra. E às vezes até acontece outra coisa gira. A gente começa a orar por um assunto ou por uma pessoa e sente-se mal, dói as costas, tem sono, apetece parar. É o diabo a ver se a gente para. É o diabo a ver se eu desisto, porque ele está a apanhar tareia. Mas o apóstolo sabe o que é que está a falar? Não, mas os demónios sabem. Então, mas o que é que acontece? É Deus que usa da minha boca, ou da sua, para orar aquilo que convém. É por isso é a melhor oração do mundo, é orar em línguas. Bem, continuemos deste livro que você vai estudar no nome de Jesus.
O que é falar em línguas? Quem concedeu? Já disse. A Bíblia diz em Coríntios 14 que o que fala em línguas, fala em língua, não fala aos homens, mas a Deus. Exatamente. Eu estou a falar para Deus. Estou a falar em línguas. Estou a falar para Deus e, portanto, ninguém me entende. E por isso diz a Bíblia que eu falo em espírito falo de mistérios. Agora quero também explicar uma coisa. Uma pessoa, quando está a orar em línguas, ele não entende porque esta oração não vai da cabeça. Você, para falar português, teve que aprender português. Você, para falar inglês, se você é português, teve que aprender inglês. Os nossos filhos não nascem a falar português. Nós temos que ensiná-los. Está a ver? Mas vou-lhe dizer que eu já vi, muitas vezes, crianças que não sabem falar português, só sabem umas palavrinhas, aquelas do papá, mamá, de repente veio o Espírito Santo e elas começam a falar fluentemente em línguas. Porquê? Porque ela não aprendeu. E essas línguas não vêm da cabeça, vêm do Espírito. Então, o ser humano, você, não é o corpo. Você é um espírito. Tem uma alma e vive dentro deste corpo. E quando nós estamos a falar em línguas, estamos a falar, mesmo que a gente não saiba, estamos a falar do espírito que mora aqui. Em inglês, há uma maneira de exprimir muito engraçada que diz assim: speak your peace, ou speak your mind. Fala o que está na tua mente. E quando eu uma vez vi isso, não sei se era o Shakespeare que dizia isso ou se é normal, não me lembro. Speak your mind, eu disse, olha, é mesmo. Porque você está a falar português, mas você pode falar ou está calado. Você pode estar a olhar para aquela pessoa e dizer, aquela pessoa malandro, um vigarista. E você põe aquela ar simpático. Tudo bem. Mas você está a pensar outra coisa. E de repente você decide falar o que está na cabeça. Ou você decide não falar nada. Está a ver? Quando eu falo em línguas, eu não falo da cabeça. Por isso é que eu não sei o que é que eu estou a dizer. Eu falo daqui, do coração, do espírito. Agora, vou-lhe dizer uma coisa. O corpo também fala. A mim fala muitas vezes. Quando eu acordo de manhã e estou cansado, o corpo fala assim, fica na cama, tu é que és o apóstolo, tu não precisas levantar, tu é que mandas. Ou então, eu estou a almoçar, e tal, a minha família e tal, o bicho também normalmente almoça, e vem o bacalhau cozido com grão, que a minha mulher gosta muito de não o ver. Então eu como o bacalhau e depois mando vir um bolo. E claro, eu como aquele bolo com creme lá no meio e o corpo diz, manda vir outro. E a família, já comeste um, o Michael, mais outro e tal. Mas o meu corpo fala tão alto e eu é que mando, vem mais outro bolo. A ver? E vai lá que há pessoas que, em vez de bolos, é vinho. Eu, por acaso, glória a Deus, nunca gostei muito de vinho. Mas, está a ver, o corpo fala. É engraçado, não é? Agora, o espírito fala. E por isso, quando nós falamos em línguas, estamos a dar voz ao espírito. E como Deus é espírito, e estamos, por vezes, a falar na língua dele, só ele é quem entende. Coisas engraçadas, não é? Aliás, nós estamos tão separados de Deus que não fazemos a ideia, se não estudarmos a Bíblia, do que é que isto é. Achamos que é muito esquisito. Mas o Adão e a Eva era assim. A ver? Só que, como eu costumo dizer, ficaram desconectados como o telefone. Se você não tiver conexão, você não fala nem recebe chamadas.
nós, por causa do pecado do Adão e da Eva, ficámos desconectados de Deus. Porque, vou-lhe dizer mais coisas, você pode estar num lugar e Deus fala no Espírito, você ouve e vê coisas. Isso acontece muito com pessoas como eu, que serve de Deus, que tem uma chamada e que Deus precisa de mostrar coisas, senão eu não vejo. E às vezes fala no Espírito, às vezes fala com palavras. O homem é e tal. Não sou nada, sou aquilo que vem na Bíblia. No início, portanto, o Adão e Eva não precisavam de falar. Também podiam falar, mas não precisavam de falar. Porque Deus fala no Espírito. Numa onda, não sei se é curta, se é longa, se é média, o que é uma onda completamente diferente. Quando nós começamos a falar em línguas, estamos a dar os primeiros passos do poder do alto. Ainda não chegamos lá, estamos longe. Ainda estamos na escola primária ou no infantário. Deus deve olhar para a pessoa que é batizada no Espírito Santo, começa a falar em línguas e diz: ai, que querido, já diz um olá, papá, mamã. E a pessoa toda inchada: eu já falo em línguas, eu sou o campeão da fé. Não, ainda está no infantário. Infantário, não é isso. Porque há muito mais para aprender. Então, para que serve falar em línguas? Para que serve falar em línguas? Serve para várias coisas poderosas. Primeiro, diz aqui assim em 1 Coríntios 14. Estava a falar isto, tudo isto vem no livro, mas também vem, claro, em 1 Coríntios 14. Quando eu falo em línguas, deixa-me ler o versículo. Porque diz aqui 14, 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. O que profetiza fala aos homens para edificar, exortar e consolar. Mas o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Então, quando nós oramos em línguas, há um fenómeno que é a unção de Deus carrega as nossas baterias. Uma pessoa que ora um bom bocado em línguas, ele começa a ficar cheio da energia de Deus. Eu já contei, vou contar. Uma vez eu fiz um teste. Disse: eu hoje à noite vou orar em línguas, quer me apeteça, quer não. É engraçado. Os primeiros minutos eu pensei, já passou uma hora, meio minuto. Orei. Pensei, agora é que passou uma hora, mais meio minuto. Porque a gente não está nada habituado. Depois vem o cansaço, não sei o quê. Mas a certa altura, já estava a orar, a lutar para orar em línguas e não parar. A certa altura, eu julgava que tinha passado um minuto, tinha passado uma hora. Nem dei conta. Foi a coisa mais fácil de fazer. Eu entrei no Espírito. Bem, então, quando eu decidi, bem, vou dormir, porque já é tão tarde, e na África do Sul a gente começa a trabalhar às 7h30, 8 horas. Depois também às 4 vai para casa. Então, eu pensei, amanhã vou dormir no escritório, ninguém vai aguentar. Nunca tive tão claro. Eu conseguia fazer as contas todas de uma rapidez, não tinha sono, nem cansaço nenhum. Porquê? Estava cheio de energia de Deus. Esta energia dá energia para o seu corpo e para a sua alma. Portanto, mesmo a pessoa que ora em línguas, fica muito mais difícil o diabo pôr doenças, porque ele está carregado com uma energia que é de Deus. Essa energia afasta, nulifica a força dos demónios. Mas acontecem outras coisas. Quando a gente ora em línguas, a gente está a orar por coisas que não sabemos, mas como é o Espírito de Deus que nos põe a oração, Ele sabe o que é que eu preciso. Ou Deus quer usar-se de mim para orar por alguém. Uma vez estava a orar em línguas, na África do Sul, e pronto,
Estava a orar em línguas, passado um bocado, começa a chorar e eu fiquei aflito. Só depois é que eu falei com o meu pastor, você de repente começa a chorar porque você estava a interceder por alguém. Estava a chorar, o Espírito estava a usar-se si para chorar por alguém. Engraçado, não é? Outras vezes, por exemplo, quando eu fazia reuniões só mais pequenas, éramos só 50 pessoas ou assim na igreja e eu conhecia toda a gente, eu orava um por um os assuntos das pessoas, na sexta-feira. Então, eu orava muito. Deus, não sei orar como convém, esta irmã tem um problema lá do não sei de quê. E nós orávamos em línguas, os outros irmãos também oravam em línguas. E, por vezes, eu sentia picadas, vontade de parar, cansaço, sono. Eu sabia que estou a bater forte e feio no diabo. Outras vezes, de repente, começava a rir ou tinha uma vontade de cantar. Já temos a vitória. Então dizia, irmão, já podemos passar para outro caso, vamos orar para outra pessoa, porque aqui já está resolvido. Dito e feito, milagres após milagres, porque éramos guiados pelo Espírito. É engraçado, não é? Guiados pelo Espírito. Então, quando eu estou a orar em línguas, eu também posso dizer assim, Deus, eu não sei orar como convém, porque vem aqui assim em Romanos 8. O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, não sabemos pedir o que convém, não sabemos, mas a gente sabe o quê. Então a gente diz assim, Deus, eu não sei orar como convém para os meus filhos, ou por o meu emprego. Então começamos a orar em línguas. O que é que está a acontecer? O Espírito Santo, que sabe o que é preciso, se o diabo está lá, se não está, põe as palavras certas sobre o assunto. Então isto é um poder tremendíssimo. Isto é uma coisa louca. Por isso que às sextas-feiras nas igrejas de Maná nós temos isto em vigor. Os nossos líderes, pastores e bispos, seguem um guião, vamos orar por isto, por aquilo, por aquilo outro, e sempre a gente faz, normalmente, assunto por assunto, a gente faz 4 coisas. Falamos ao diabo, que ele tem que estar debaixo dos seus pés. Falamos, mais é que é? Levamos o assunto a Deus. Oramos em línguas, falamos ao diabo, louvamos a Deus pela vitória. São 4 armas poderosas. Poderosíssimas. A ver? E se o crente entender isto, ele entra neste mundo do Espírito e é aqui que se controla o futuro. É aqui. Você entra num avião, dá-me aí água aqui. Você entra num avião, e você senta-se no seu lugar, adormece, bebe, come e tal, mas lá no cockpit estão 2 pilotos a mexer no avião, na sala de comando. Eles entraram na sala de comando e com aqueles botões eles controlam o avião para subir, para descer, virar, etc. Quando nós entramos no mundo do Espírito, estamos a controlar a nossa vida, o nosso futuro, etc. Quem está a entender, diga amém. Portanto, orar em línguas é mega importante. Acontecem muitas coisas quando nós oramos em línguas. Quem diz orar em línguas também diz o cantar em línguas. A Bíblia diz, por exemplo, em Filipenses 5, para não beber muito vinho. Efésios 5. Eis que me enganei. Efésios 5. Time pode chegar aqui. Olha aqui, o Efésios 5,14. Por acaso não tem nada a ver. Desperta tu que dormes. Por acaso vem a colher. Você se calhar está aí a dormir. Desperta tu que dormes. Onde é que diz isto? Então... É no Efésios 5. 5,18. Aqui está. O 17. Não sejais insensatos, mas entendei a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito.
como é que eu posso encher-me do Espírito? Como é que eu posso beber um copo do Espírito Santo? A ver, agora vou beber um copo de água. Mas há muita gente que bebe um copo de vinho ou de cerveja. E o apóstolo estava a dizer, pá, não convém ficares bêbado, não. Isso não é bom. Há muita gente que bebe para esquecer. Só quando ele acorda da bebedeira está tudo pior. Então o apóstolo tem aqui uma solução fantástica. É pá, não bebas disso. Bebe antes do Espírito Santo. Porque quando tu acordares da bebedeira do Espírito Santo, vai ficar tudo melhor. Oh, aleluia. Esta é boa, não é? Exatamente. Como é que eu bebo do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração. Se você está a ver-nos e é, se calhar, o irmão, pastor ou até padre, e diz, epá, a malta cantam assim numas línguas, o que é que foi? Estamos a cantar em línguas. E quando nós cantamos em línguas, estamos a beber do Espírito Santo. Havia um polícia, muitos, mas este polícia era chefe de polícia lá do Algarve. Era um grande chefe de polícia daquele território do Algarve. Então, ele disse, vou apanhar este homem, o gajo é um aldrabão, pá, apanhar o gajo era eu. Eu vou apanhá-lo, vou fazer uma escuta e vou transcrever tudo e sei lá que mais. Então ele fez isso. Então ele gravava as minhas mensagens e depois mandava traduzir. Mas nunca me apanhou em nada porque só dizia a Bíblia. Então um dia ele vai falar comigo porque ele tinha que prestar contas lá ao outro grande chefe, o que é que eu fazia e o que é que não fazia. Eu disse, pá, desculpa lá, mas eu tenho que fazer, tenho que perguntar. Eu entendo tudo que você fala, mas quando dizem xalabacachara, eu não sei o que é isto. É o Xandai, está a ver? Eu disse, isso é falar em línguas. Tenho outro caso muito giro que é assim. Uma vez, e aconteceu muitas vezes, cheguei lá a Moçambique e a nossa rádio é muito forte. E está em linha de vista do aeroporto. Portanto, apanha-se muito bem. Então eu ponho a nossa rádio quando vou do aeroporto para casa e eu vi, esta malta está aqui a orar em línguas em plena rádio, portanto, no espaço público. Até fiquei chateado, bispo, isto está mesmo mal, o que é que a pessoa vai pensar? E ele disse, apóstolo, é isso que me aconteceu também. Então você não mandou parar? Mandei e depois o povo, que não é da igreja, telefonou dias seguidos, queremos aquelas línguas, porque quando põem aquelas línguas as pessoas ficam curadas. E esta? E não é que a Bíblia também diz que quando oramos em línguas acontecem coisas fenomenais? Porque estamos a falar na língua de quem? Dele. Não é giro isto? Muito bem. Então hoje eu proclamo aqui no estúdio, toda a gente hoje não vai dormir, vai orar em línguas. E amanhã acorda cheio de força. Esquece isso. Bem... Mas se ainda não é batizado no Espírito Santo, vá a uma igreja maná.